Bom dia, hoje é quarta-feira, 27 de maio. Iniciamos mais uma transmissão ao vivo pelo Facebook, pela Rádio Educativa FM, pela TV Câmara de Rio Preto e também pelo canal da Prefeitura de Rio Preto no YouTube. Quem vai fazer hoje a atualização sobre os casos da pandemia da Covid-19 é o assessor especial da Secretaria de Saúde de Rio Preto, doutor André Baitello. Bom dia, doutor. Bom dia, Ademir. Então, nós vamos começar apresentando a atualização dos dados, mostrando um comparativo entre os dados do município em relação ao Brasil e ao mundo, né? Então, hoje, a gente tem cerca de 5,5 milhões de casos do Covid no mundo todo, com um número de óbitos em torno de 350 mil, dando um coeficiente de mortalidade de 4 óbitos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, os números mais atualizados aí mostram que existem em torno de 400 mil pessoas, 391 mil pessoas contaminadas, com 24.512 óbitos, dando um coeficiente de 11 óbitos para cada 100 mil habitantes. E no município de São José do Rio Preto, nós temos um número de 587 pacientes infectados com 20 óbitos, dando um coeficiente de 4 óbitos para cada 100 mil habitantes. Então, a gente observa um número menor de óbitos em relação aos dados nacionais no município de São José do Rio Preto. Isso provavelmente está relacionado à qualidade da assistência prestada aqui no município. Próximo. Quanto ao total de casos confirmados no município, nós temos 4.421 pacientes testados, de um total de pacientes atendidos com síndrome gripal nas unidades respiratórias e nas UPAs de 7.550 pacientes atendidos. Então, um número grande de pacientes testados, chegando a próximo de 60%, 58% de coleta de PCR para esses pacientes. E, desse total, 587 foram confirmados com Covid, então, até a data de ontem. Desse número, então, são 20 óbitos, dando um percentual de 3,40% de mortalidade. São considerados recuperados, acompanhados pela Secretaria Municipal, 250 pacientes e 124 desses 587 testados são profissionais de saúde, que é o grupo aí, né, profissional mais afetado por essa doença. E na síndrome respiratória aguda grave, os pacientes que necessitaram de internação e tiveram o diagnóstico confirmado para o Covid-19, são 103 pacientes. O nosso coeficiente de incidência hoje, e a tendência disso é aumentando progressivamente, é em torno de 127 casos para 100 mil habitantes. Próximo. Essa é a curva de casos confirmados, é uma curva de prevalência, uma curva de casos acumulados. Então, a gente observa que hoje a gente está com 587 casos, mas veja que na parte superior da curva existe uma tendência de retificação dessa curva, indicando que nós podemos estar entrando num período de maior estabilização do número de casos quando a gente avalia pelas semanas epidemiológicas. Próximo. Então, hoje, os casos confirmados por Covid, como eu falei, são 587, né? E quando a gente acompanha os casos novos, né, os casos incidentes por semana epidemiológica, nós observamos que existe um aumento, principalmente a partir da 17ª semana epidemiológica, chegando a um pico de incidência pela 19ª semana. E depois volta a um decréscimo nessa curva, chegando na última semana a 94 casos, né? Então, essa é uma curva importante
porque mostra a tendência dos casos novos, ou seja, que é de como está se comportando a doença no município. Então, nós não estamos tendo um aumento explosivo, continua tendo um aumento. Se a gente for somar, a gente vai observar que o número de casos vai aumentando progressivamente, mas ao longo dessas últimas semanas, nós podemos estar observando, então, uma tendência de estabilização dos casos. Próximo. Esse dado, que é o percentual de positividade de Covid por exame realizado, ele é importante porque aí a gente não depende do número de casos, e sim do percentual de positivo. Então, se a gente tiver 100 pessoas que foram testadas, a gente tem um percentual que vai variar de acordo com a positividade. Então, a gente observa nas últimas semanas uma tendência de aumento, né, a partir da 18ª semana. Mas veja que nas últimas semanas houve uma redução percentual. Isso pode indicar uma redução da transmissibilidade na população. Próximo. Aqui mostrando o número de síndrome respiratória aguda grave, o total são 635 casos notificados, internados nos hospitais do município de São José do Rio Preto. E hoje, né, na data de ontem, né, a gente tem 84 pacientes internados. Esse número de 84, em relação a dias anteriores, ele vem alternando entre 80 e 95 casos internados nos hospitais, tá? Sendo que 54 estão na enfermaria e 30 pacientes na UTI. O número de casos de UTI também vem aumentando ao longo dos últimos dias, né? E é importante a gente entender que esses são os pacientes mais graves e com maior risco de evoluir para óbito, para mortalidade. Então é isso, esses são os dados atualizados na data de hoje. Obrigado, doutor, pelas atualizações. Antes de seguir para as perguntas, eu gostaria de registrar que essa transmissão é uma ação conjunta da Secretaria de Comunicação com a Secretaria de Saúde de Rio Preto. Doutor, o senhor apresentou os dados, as curvas que nós vemos todos os dias, mas nós temos uma alta audiência nesse momento ao vivo. Nem todos que nos acompanham estão acostumados com estatísticas, não são da área da saúde. Eu gostaria que o senhor dissesse qual é o panorama, fizesse um resumo da situação em Rio Preto hoje. Olha, o que a gente observa do ponto de vista prático é que a gente, ao longo dessas últimas semanas, nós estamos com um quadro estável, não está aumentando progressivamente os casos novos. E isso é muito importante, mostrando que a doença tem uma tendência de estabilização. Pelo menos é isso que a gente pode falar do ponto de vista prático. E esse é um dado importante. Então, a doença, hoje, a síndrome respiratória aguda grave, e isso acompanha junto com o Covid, tem uma tendência de estabilização no município de São José do Rio Preto. Em relação ao comportamento da população nesse momento, não é o momento de relaxar? Não, a gente sabe, nós vamos ter casos do Covid, né, pela experiência mundial ao longo de todos os próximos meses, até o surgimento de uma vacina. Então, o que a gente recomenda ainda é muito cuidado, muita atenção. A gente tem que manter todos os cuidados que vêm sendo aí conhecidamente anunciados. Então, a gente precisa manter esses cuidados de lavagem de mãos, uso de máscara, distanciamento. Todos esses cuidados têm que ser mantidos, não podem ser relaxados nesse momento, com o risco da gente ter novas agudizações, que o pessoal chama aí de segunda, terceira, quarta onda de contaminação. Bom, o senhor falou em cuidado, um cuidado importante também é a imunização. Está acontecendo em Rio Preto a campanha de vacinação contra a gripe. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente como é que está essa adesão e qual que é a meta de imunização e qual grupo está sendo imunizado agora. Certo. Isso é importante, lembrar que a imunização não é contra o Covid, né? Sempre é importante ressaltar isso, mas
que as doenças respiratórias elas acontecem conjuntamente com o Covid nessa época do ano. Então, nós temos a nossa imunização do H1N1, influenza, e no primeiro momento, a imunização para os idosos foi um grande sucesso. Nós atingimos mais de 100% da meta. Agora, nesse momento que nós estamos vacinando pessoas de 55 a 59 anos, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência e outros grupos de menor número, nós estamos tendo uma adesão baixa, né? A Secretaria de Saúde vem tomando várias medidas, como no kit de merenda, informando que as crianças devem procurar também, né? Os pais devem levar as crianças de 6 meses a 6 anos, é outro grupo que está com um indicador baixo de vacinação. A proposta também da gente garantir para todos os nascidos nos últimos 45 dias, a gente está fazendo busca ativa, comunicando as puérperas para que vacinem, não esqueçam dessa vacinação nesse momento, mas a gente precisa do apoio da comunidade para conseguir ter um indicador de vacinação adequado e que a gente reduza as chances aí de ter outras doenças respiratórias relacionadas ao H1N1 e influenza. Às vezes há o receio da pessoa de ir até uma unidade de saúde, né? Importante dizer que existem vários pontos de vacinação. A vacinação não é feita nas unidades de saúde, já para evitar o risco de contágio. Essa vacinação vem sendo feita nas escolas municipais, né? Então, as pessoas podem ir com muita tranquilidade, porque a vacinação é feita nas escolas. Obrigado, doutor, pelas informações. Agradecemos a participação do assessor especial da Secretaria de Saúde, doutor André Baitello. E aqui encerramos essa transmissão ao vivo, lembrando que todo o material, as informações a respeito da pandemia, informações oficiais e atualizadas, estão disponíveis no portal da Prefeitura de Rio Preto, em uma página especial criada justamente para esse acompanhamento. Um ótimo dia a todos e, por favor, fiquem em casa.